Bom, a gente integralizou. Beleza, qual é o próximo passo? Professor, diferença positiva, SPC é o quê? Venda e compra. A gente integralizou o patrimônio dentro de uma empresa. O que a gente tem que fazer agora? Doar as cotas. Quando eu dou as cotas para A e B, eles serão proprietários da empresa, a empresa é proprietária do patrimônio e os pais serão usufrutuários, eles serão proprietários. Quando eu dou as cotas, qual o imposto que incide? Imposto é o ITCMD. E qual é o fato gerador do ITCMD? Pode ser doação, quando a gente trata de doação. Quando a gente trata de causa-morte, herança ou legado. No nosso caso aqui, de uma holding, é doação. Tá? Então, o fato gerador será ou herança ou legado, e no caso de uma holding, será a doação das cotas. Ok? Ok? E aí, qual é a base de cálculo? Qual é a base de cálculo do imposto? Muito bom. Então, normalmente, ou é o valor da cota, ou o valor do patrimônio líquido. Normalmente é isso. Ou você tem uma empresa com 500, você tinha um imóvel de 500 imóveis, ou um imóvel de 500 reais. Você integralizou esses imóveis no capital social. Você adquiriu 500 mil cotas de R$1. Ok? Você transferiu. Na sua declaração de imposto de renda, você tinha um imóvel de 500 mil reais. Quando você fez isso, ele passa zero e passa o quê? Cotas de capital social, 500 mil cotas de capital social de R$1. Ok? Nesse momento, ou é o valor das cotas, dependendo do estado, ou o valor do mercado, o valor do patrimônio líquido. Ok? Tem questão divergente que a gente vai tratar aqui. A alíquota depende do estado, depende da legislação do estado. A gente tem que olhar. Aqui no Rio de Janeiro vai de 4 a 8. Ok? Então, cada estado tem a sua legislação própria. É um imposto estadual. A competência, a parte geral é tratada pela Constituição, mas a parte específica, alíquota, base cálculo, essas coisas são tratadas. Que tem que respeitar o valor máximo de 8%, que é uma resolução do Senado Federal 99 de 92. Acho que é isso aqui. Depois eu passo certinho para você. A resolução do Senado estabelece as alíquotas. Não pode ultrapassar 8%. Tá? A próxima questão é a questão divergente. É justamente essa questão que nós estamos discutindo com o tema 825 do STF. O professor, o direito de 4 a 8, o 9%. Não. O limite máximo de qualquer estado é 8%. São Paulo, por exemplo, é fixa 4%. Tá? Então, qualquer estado só pode ter, no máximo, 8%. Então, nós temos que, como questão controvertida, nós temos o valor do mercado ou valor das cotas. Essa é uma questão. Porque a reforma tributária, ela vai obrigar que a análise seja pelo valor de mercado. Alguns estados hoje cobram o valor da cota, como por exemplo São Paulo. O Rio de Janeiro cobra o valor de mercado. Todos os estados terão obrigatoriamente que cobrar com reforma tributária o seu valor de mercado. A outra questão
também divergente, é quando, por exemplo, hoje, se eu quiser montar uma offshore, eu integralizo a empresa dentro dessa offshore e dou as ações da offshore. Hoje, essa doação, o Estado não pode cobrar. Por quê? Porque falta uma legislação complementar que autorize essa cobrança. Como não existe, qualquer legislação estadual ela é julgada inconstitucional, como foi o caso aqui no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro não tem uma norma que obrigue. Só que o que acontece? Com a reforma tributária, ela estabeleceu, nos atos das disposições constitucionais transitórias, uma autorização para que, enquanto não for editada uma lei complementar nacional, que os estados possam cobrar esse imposto de doação. Só que, por exemplo, São Paulo tinha uma legislação, ela foi julgada inconstitucional. Aí, agora, essa lei complementar entrando em vigor, ela autoriza. Só que São Paulo pode utilizar essa legislação que foi julgada inconstitucional para cobrar o ITCMD? Porque não, a resposta é não. Por quê? Porque não existe no direito brasileiro a repristinação. Né? Se uma lei foi julgada inconstitucional, uma lei posterior que autorize o que era o conteúdo daquela norma, não faz ressuscitar essa norma que foi julgada inconstitucional. Então, o São Paulo vai ter que criar uma nova lei com a previsão. E aí vai surgir, com certeza, disputas judiciais. Porque se a Constituição diz que tem que ser uma lei complementar autorizando, não pode um ato de disposição constitucional transitório autorizar transitoriamente que seja cobrado. Então, muitas questões vão surgir dessa questão aí.